nome do Senhor, Ele é bom. Glória a Deus. Glorifica. Aleluia. Senhor, Glória a Deus. vamos orar pelo pastor Marcos Aurélio. Senhor, Pai, aqui está teu servo, que foi determinado para o Senhor que seja proclamado através da boca do teu filho. Aquilo que já foi determinado, que o Senhor cumpra. Aquilo que ele tiver que fazer, que ele faça. Em nome de Jesus. Engrandecemos o teu nome. Glorificamos o teu nome. Que o Senhor é Deus, no céu, na terra, embaixo dos mares, no fogo, na água, em todos os lugares o Senhor está. Por isso, usa o teu filho com poder, graça, sabedoria e discernimento das coisas espirituais. Que o nosso coração esteja aberto para receber, para ser educado e para ser modificado através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, igreja. Amém. Acordaram, Gilberto? Acordou. Eu queria que colocasse na tela o cântico Me Atraiu. Queria convidar vocês a abrir a palavra em Provérbios. Nós começamos com Provérbios hoje. O Diego abrindo o culto. Nós continuaremos aqui com Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Todos acharam? Metade não. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios, e depois em toda a Bíblia, desde Gênesis, nós veremos a força, o poder e principalmente a autoridade que a palavra tem diante de Deus. Aqui diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, da palavra. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da palavra. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Qual é o fruto que você está se alimentando? Talvez essa seja a principal pergunta de tantas coisas que Deus tem colocado no meu coração ultimamente. Nós vivemos um tempo de constrangimento. Nós vivemos um tempo de dificuldades. O Henrique acabou de colocar isso aqui hoje. Quando a gente olha, eu quero fazer essa pergunta para vocês hoje aqui. Exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu e a tua presença me atraiu. Queria que nós repetíssemos isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a motivação que você saiu de casa, que você está sentado hoje aqui?
Não precisa responder, só pisca. Essa é uma pergunta para você responder ainda hoje para o Senhor. Mas para você responder no secreto do seu quarto, diante dele. Eu quero dizer, irmãos, ontem, na reunião dos homens, o pastor Alfredo trouxe um tema Jeremias. Quem foi Jeremias e tudo que... A gente ficou só no capítulo 1, mas a gente explorou bastante isso. Jeremias teve uma incumbência de alertar reis, de alertar autoridades. Eu quero perguntar duas coisas hoje. Qual é a motivação que você está aqui? E se você está zelando pela sua casa. Isso não estava nos estudos que eu fiz para pregar hoje. Mas o Espírito Santo vai colocando no nosso coração as coisas que nós entendemos que Deus quer que a igreja ouça. Eu quero dizer, irmãos, igreja não é um lava-jato. Igreja não é para você vir aqui e falar, eu vou receber uma oração forte. Sou crente. De crente você não tem nada, querido, se você pensa assim. Quero te dizer isso nessa manhã. Desculpa, mas você está errado. Igreja não é delivery de milagres. Igreja não é delivery de milagres. Às vezes você tem um louvor onde você recebeu a presença de Deus aqui. Nós tivemos palavras dos últimos meses aqui que confrontaram os nossos corações, que todo mundo saiu daqui abençoado. E tem pessoas que ainda no fim do culto tem que vir pedir oração, porque a oração forte precisa ser feita. Quem te atraiu até hoje aqui? Quem te atraiu hoje aqui? Foram os pastores? Foi a igreja? Quem te atraiu foi a glória do Senhor e a presença dele que te atraiu a esse lugar. E se você não tiver com essa motivação, você não vai receber nem a glória e nem a presença dele. Porque você veio buscar outra coisa. Você veio buscar a oração forte. Você veio buscar a solução para você pagar o boleto. A solução para você ter uma porta de emprego aberta, uma cura. Mas isso não é lícito? Totalmente lícito. Mas se você veio buscar de Deus, se você veio buscar de homens, você está no lugar errado. Aleluia! Desculpe, nossa, estou aqui, o pastor chegou e ainda fala que eu estou no lugar errado, é para mim ir embora. Não, é para você se converter nessa manhã. Eu estou me convertendo nessa manhã. Chega de passar a mão na cabeça. Jesus está voltando. Jesus está perto. Olha os sinais. Ontem os homens foram confrontados à noite aqui. Se ele está voltando, o que nós estamos fazendo pela nossa casa? Os nossos filhos vão subir conosco? Isso se a gente for subir, né? Eu e o Camargo chegamos à conclusão que 50% fica. Gente, a nossa casa, eu vou repetir o que foi dito ontem aqui, é o nosso primeiro ministério. Tem igreja quebrando espiritualmente e monetariamente
Porque o pastor, ele é ungido, mas ele esqueceu que o primeiro ministério dele é a casa dele. E os filhos estão perecendo, a mulher está abandonada, os irmãos, os parentes estão se afastando de Deus porque ele é negligente. Deus hoje pergunta: qual é o nível de negligência que cada um tem aqui com a sua casa? Você quer subir e ver seu filho ficar? Você quer que Deus venha, Jesus volte hoje e metade da tua família fique? Você já pensou nisso? Na sua responsabilidade? Ide pregai o evangelho a todos os povos e todas as nações. Você tem feito isso? Começando pela sua casa. Você não precisa ir para a África, para janela 316, seja lá o número que for. Comece pela sua casa. Na verdade, comece por você. Igreja não é delivery de milagres. Nós temos uma tendência de terceirizar os problemas. Pastora Beth, pastora Heloísa, eu estou com esse problema, resolve para mim? No fundo é isso que vocês estão pedindo. Porque a oração lá, a oração delas vai resolver. Como é que a oração delas vai resolver se o seu coração não está conectado com Deus? Ela vai interceder por você. Mas quem vai receber a bênção, a revelação, é você. É isso que você está buscando. Você está pronto para isso? E às vezes não é hora de você receber. Você fez uma bobagem a vida inteira com dinheiro. Aí você quer que Deus te dê dinheiro. Você precisa ser curado primeiro para não continuar fazendo bobagem com dinheiro. Deus não é inconsequente. Deus não é ilógico. Ontem nós discutimos aqui, e isso vocês já me ouviram falar várias vezes aqui, o sentido da palavra, né? O que significa as palavras? E a gente fala, porque iniquidade. A iniquidade. Uma das palavras mais sérias que você pode, a hora que você entender o que significa. A iniquidade foi a causa de Sodoma e Gomorra ser completamente consumida. A iniquidade foi a causa do dilúvio. A iniquidade foi a causa que Israel foi entregue à Babilônia. Então vamos ver o que significa a iniquidade? Tirado do dicionário, tá? Para ninguém achar que é religiosidade. Porque a religiosidade mata. Ela mata. Ela mata o quê? Mata a sua espiritualidade. Mata a sua conexão com Deus. Iniquidade refere-se à prática do mal e à transgressão dos mandamentos de Deus. Ela refere-se à prática do mal e à transgressão dos mandamentos de Deus. O que é transgressão? É não fazer. A doutora está aqui na frente, sabe disso. A iniquidade é entendida como desobediência deliberada. Desobediência deliberada é aquela que você faz por sua livre e espontânea vontade e sabendo o que você está fazendo. Você ainda pratica a injustiça, a maldade, que revelam a natureza pecaminosa do ser humano e a sua separação de Deus. Seu caráter. Olha só, ela resulta na separação de Deus. A iniquidade é vista como uma condição que afeta tanto a vida do indivíduo quanto a sociedade,
resultando em consequências graves. Se alguém não entendeu, por favor, levanta a mão. Agora vamos olhar as manchetes dos jornais. Vamos olhar os jornais do final de tarde. Todas as televisões, todos os rádios, todos os news web. É só desgraça, mas não é desgraça que caiu o prédio, é o marido que matou a mãe com 126 facadas, o filho que fez isso, é só destruição. Isso chama-se iniquidade. E é o que acontece com a iniquidade? Você se afasta de Deus. Você se afasta de Deus, o seu coração fica endurecido, cauterizado. Será que a gente está vivendo iniquidade? Será que nós estamos muito próximos do que nós ouvimos de Sodoma e Gomorra? Será que nós estamos parecidos com o que havia no dilúvio? Por que Deus permitiu que Israel, que Judá principalmente, fosse sitiado? Porque o povo não respondia mais, porque o povo estava literalmente... Iniquidade não significa que você está indo lá adorar Oxóssi, Ogum, que você está indo adorar o Buda ou a vaca lá na Índia. Iniquidade está aqui dentro. Iniquidade cresce aqui dentro. É aquilo que você está fazendo de mal e está te dando prazer. É aquilo que você está fazendo, só que esse prazer é um prazer momentâneo. Então virou droga. Porque quando você não está fazendo, você vai lá, tem que fazer de novo para se satisfazer. Nós estamos vivendo o tempo de iniquidade. E qual é o maior motivo das iniquidades? A boca. A palavra de Deus diz em Gênesis 1:26, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós não prestamos, tem gente, e eu estou falando por mim mesmo, você lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, e você não vai fazendo as conexões. É tempo de nós nos conectarmos. E conectarmos entendendo o que Deus está fazendo. Ele não é o mesmo ontem, ele não é o mesmo hoje e não será o mesmo amanhã? Sim ou não? Sim. Então, ele não muda, ele não é incoerente. Se ele criou o mundo pela palavra, Henrique também falou uma coisa hoje da destruição. A gente é louco para meter o pau em tudo, né? É o poder que Satanás usa como autoridade. Ah, ele falou isso? Então, opa, é isso que ele está sentindo, é isso que ele está pensando? É essa chave que ele vai usar para poder trazer as dificuldades na nossa vida. Se Deus usou a palavra, por que nós não usamos a palavra? Só que, acabamos de ler, a palavra tem o poder da vida e da morte, dos dois. Vai fazer assim, porque assim pode complicar, né? Da vida e da morte, melhorou assim. E quem gosta de usá-las, o que vai acontecer? Vocês acabaram de ler e já esqueceram. Colherão os seus frutos. O que você está colhendo? O que te trouxe hoje aqui? Teve uma pessoa que perguntou para mim por que eu continuo nessa igreja, que eu tenho cara de outra igreja. Sem comentários. Eu estou aqui porque aqui
E eu já frequentei igreja com 5 mil, com 15 mil, 16 anos numa igreja. Vou falar. Não era para falar, mas eu vou falar. Todo pastor tem uma mulher, ou toda pastora tem um homem que fica no ponto, né? Não. Uma só carne, então fica ali, né? Eu já fui membro de igreja, e membro de obreiro até, de arrecadar R$1 milhão por mês. Mas às vezes faltava unção. Eu estou aqui porque aqui eu tenho aprendido. Eu estou aqui porque a glória me atraiu e a presença de Deus me atraiu. Não foi a presença nem a glória de homens, pastores ou pastoras. Aqui nós temos sido ensinados. Eu tenho cometido uma falha muito grande. E a palavra diz, confessai os seus pecados e você será perdoado, curado, sanado. Eu não tenho vindo às quintas-feiras na casa de Zadok. As poucas vezes que eu vim, até hoje, Deus tem usado isso na minha vida positivamente. Durante anos na minha vida, anos não, né? Porque eu fiz uma vez só, pouquinho. Eu fui fazer terapia agora, estou fazendo terapia. Não sou louco, estou fazendo terapia só. Não é psiquiatra. O que eu estou tratando na terapia, eu vou pagar royalty para a pastora Heloísa. Porque é o que a gente estava estudando aqui. É o que nós estudamos de herança geracional, gente. Só que na terapia eu estou tendo uma visão clínica do processo de cura. Aqui, a raiz é mais profunda. Eu estou tendo um entendimento da cura espiritual. Por quê? Mas você faz terapia e vai na igreja? Querido, eu sou feito corpo, alma e espírito. O espírito eu trato aqui, a alma também eu trato aqui. O corpo eu vou tratar com os médicos, com as nutricionistas, com os terapeutas, com os educadores físicos. Nós precisamos acordar. E qual é uma arma que nós temos que usar para acordar? A palavra. A palavra. Davi, talvez no momento mais difícil dele, quando ele já sabia que ele ia ser o rei de Israel e começou a receber a perseguição de Saul, olha o que ele diz ali no Salmo 39, do versículo 1 a 3, não precisa abrir não. Ele falando, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Ou seja, ele não falava, e isso foi transformando, foi dando uma doença dentro dele. Até que o coração dele se esquentou, e enquanto ele meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Se você não falar, se você não declarar, se você não profetizar, as coisas não vão acontecer na sua vida. Olha só o poder da palavra. Presta atenção e começa a fazer as conexões. Igreja é para ensinar o povo. Porque ficar contando história da Bíblia já está passando na Netflix, já está passando na Amazon Prime.
Nós temos que estar aqui para aprender, e para aprender tem que ter pessoas ungidas por Deus para ministrar. Ai, mas então eu vou fazer teologia. Jeremias, um jovem que não tinha nenhuma formação, foi selecionado por Deus e falou: a partir de hoje, você vai falar com reis e as grandes autoridades da terra. E nenhum rei, nem Nabucodonosor, ousou se levantar contra Jeremias. E todos o ouviam. Deus, eu sou jovem, eu não tenho instrução. Eu não estou perguntando porque eu vou pôr a minha palavra na sua boca. Moisés, eu sou gago, eu não consigo. Eu serei contigo. Isaías, um homem que tinha uma conduta, homens de lábios impuros, aquele que só falava bobagem, Deus tirou um tição de fogo do altar e queimou os lábios de Isaías, e foi um dos maiores profetas que falou, ele foi boca de Deus. Jeremias não foi profeta, foi boca de Deus. Então, quem subir aqui tem que ter muito temor e tremor. Nós brincamos ontem, mas falando sério, que nós vamos arrumar uma cordinha, né, Camargo? Que vai ter nego caindo aqui em cima e nós vamos ter que puxar com a cordinha. Que era o temor e tremor que os sacerdotes tinham que ter para entrar no Santos dos Santos. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é aquela coisa, fala assim, ai, a pastora me escalou. Que diminua eu para que o Senhor cresça. Só que aí eu quero falar o seguinte. Esquece isso aqui. E o púlpito da sua casa? Você está usando? Você está exercendo a autoridade que Deus vai te dar sobre a tua casa? Você está ministrando os seus filhos? Você está ministrando os seus irmãos de sangue? Os seus primos de sangue? Os seus tios? Os seus pais? Não adianta nada você vir aqui e você está vendo do seu lado alguém perecendo e você não fazer nada. Deus hoje tirou amanhã para puxar a nossa orelha. O primeiro ministério começa com a nossa casa. Ai, mas eu não tenho ministério. Você tem sim. A partir do momento que você nasceu, você faz parte de um ministério. Por quê? Porque foi a vontade de Deus. Você é fruto de Deus. Ai, mas eu tive um nascimento horrível. A misericórdia do Senhor se põe sobre todas as coisas. Agora você lê isso e você não pratica. Eu não pratico. Olha que interessante. Presta atenção nisso, porque eu acho que 99,9% falou isso. Presta atenção. Se você já não falou isso. Se com tua boca confessares, ou seja, se com a tua boca você falar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. É a palavra onde você aceita Jesus. É a palavra onde você entregou o seu coração para Jesus. Você teve que declarar, você teve que abrir a boca e falar, profetizar. A partir de hoje o meu coração é de Jesus. Deus viu, e no início o mundo era sem forma e vazio. Era o caos. Pela palavra, Deus criou o mundo. Haja luz, haja os luminares, pela palavra. E quando ele determinou pela palavra, o que ele falava? E Deus viu que isso era bom. Você quer ver coisas boas na sua vida? Eu quero.
E eu não estava praticando isso. Deus, ele de tempos em tempos, ele traz revelações. Na Finlândia, é isso, Gilberto, que eu confundo Finlândia com Islândia. Finlândia. Já está, não é que vai ter. A população já está usando o chip na mão direita. Já está usando o chip. A palavra diz que haverá o sinal da besta ou na nossa mão direita ou na nossa testa. Apocalipse. Não é que vai ter, já está sendo usado. Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, já está produzindo estes chips em larga escala. Quem vai ter coragem aqui de dizer, eu não vou usar? É para ficar quieto mesmo, porque nem eu sei, tem que orar muito. Por isso que nós criticamos muito e usamos a nossa boca pelo fruto do mal. Aí aquela igreja agora lá resolveu comprar fazenda, credo, gastando dinheiro com o que não deve. Essas fazendas, e tem várias, hein? Vão ser cidades de refúgio. É onde você vai poder comprar o seu alimento sem ter chip. Nós vamos ter que ter uma estrutura e cada vez mais nós vamos ter que estar o quê? Juntos e unidos. Você imagina você morando na China, na Nigéria, e você não poder cultuar a Deus? Você é privilegiado por enquanto. Então, acorda enquanto é tempo. Deus nunca manda uma destruição sem antes levantar os profetas e, no caso de hoje, as igrejas, para poder alertar o povo. Presta atenção no que Deus está alertando. Ele não trará destruição sem alertar e sem dar a oportunidade do povo dele se preparar para isso. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda língua, palavra, confessará a Deus. E tem, se quiser mais, abre Tiago 3 e você vai ficar o dia inteiro ali vendo o poder da palavra. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Porque Jesus veio. Não. O verbo se fez. Presta atenção quando nós lemos a Bíblia. Não entende a palavra? Pega o dicionário. Porque a Bíblia às vezes traz palavras muito antigas, ou muito rebuscadas, ou muito causídicas. Pegue o dicionário e entenda, porque pode mudar a sua interpretação radicalmente. É um tempo de entendimento e não só de leitura. É um tempo onde você tem que buscar aquilo que Deus está querendo falar através da palavra dele. E a religiosidade manda que, eu já li a Bíblia esse ano 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E o que você aprendeu? Não sei. Está lendo? Palavra é para ser lida e interpretada de acordo com o que o Espírito Santo vai ministrar. Aquilo é como se fosse uma pregação só para você. E Deus vai falar aquilo que você precisa entender, ou que você precisa entender para falar para uma outra pessoa que você nem sabe que vai cruzar, mas que aquela palavra vai ser usada para aquela pessoa. Profetizar. Eu não sou profeta. Eu não sou profeta. A palavra profetizar significa falar com discernimento.
Isso é profetizar. E você tem que aprender a profetizar. Ai, mas eu estou ruim, ai, eu não sei não. Eu sei que você vai ser curado em nome de Jesus. Ai, eu estou desempregado e eu não sei, Deus vai abrir uma porta para você em nome de Jesus. Ah, você está falando na alma, vai, Isha, falou na alma agora. Se eu falei na alma, a minha manifestação pode mudar o mundo espiritual. Porque se ele está desempregado, esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho autoridade, sim, de profetizar, porque a vontade de Deus tem que se cumprir. E a gente não profetiza. E nós ficamos, tá duro mesmo, né? Ainda joga o cara mais para baixo ainda. Vai lá para -5. Nós precisamos acordar, igreja. Nós precisamos acordar. A coisa só vai piorar. Desculpa, mas é isso. Vamos falar um pouquinho então de política? A quem este governo se curva? É só você ver. Jeremias, quando foi chamado, Josias, que era o rei de Judá, levantava postes ídolos a vários deuses. Apartou-se, afastou-se de Deus. A unção foi retirada também. Ai, porque Deus é tão ruim assim? Não, Deus está aqui, ó. E Ele quer que você fique aqui, do lado esquerdo. Aí você vai e insiste em ficar aqui, do lado direito. Um exemplo. Aqui não tem Deus, a bênção não está aparecendo. Você saiu debaixo da proteção de Deus. Você saiu debaixo do guarda-chuva, você saiu debaixo das suas asas. Não coloca a culpa em Deus. A decisão foi sua, minha, nossa. Foi a nossa decisão. Deu até sede. Nós temos que profetizar. Você não fala, sai em nome de Jesus. O sangue de Cristo tem poder. Às vezes nós falamos isso como um jargão. Por que a gente não declara? Este governo vai cair em nome de Jesus, porque a iniquidade... Ai, na igreja não pode se meter em política. Tanto é que não se mete, que não tem ninguém representando a igreja e os princípios de Deus hoje no Congresso. Por que os Estados Unidos foram um país próspero durante tantos anos? Porque a Constituição foi fundamentada em cima da palavra de Deus. Hoje já estão tirando a Bíblia. E olha as consequências que você está vendo. Não é coincidência. Não é coincidência. Presta atenção. Os sinais estão aí. Deus quer um povo mais prático. Deus quer que nós pratiquemos a palavra e não só ficamos consumindo a palavra. É o tal da ovelha gorda. Consome, consome. E aí vira religioso, porque ele não consegue nem distribuir com quem está do lado dele. O que você recebe aqui, você tem que dividir. Ai, vamos dar o dízimo, 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 dízimo. Não é só dinheiro. Você tem um tempo livre, por que você não vem ajudar a limpar a igreja? Você tem um tempo livre, por que você não se dispõe a chegar para os pastores e falar, vamos abrir uma obra social, vamos fazer alguma coisa? Você está se dispondo a fazer as coisas para Deus?
Ah, mas eu vou lá porque, olha, a pastora Beth é porreta, olha. A pastora Beth é uma ungida do Senhor que resolveu servir ao Deus vivo. É assim que você tem que olhar para ela, para a Heloísa, para o Gilberto, para o Mário, para o Camargo, para mim, para todos os pastores e presbíteros dessa igreja, para o Alfredo. Pessoas que estão dispostas a servir ao próximo. Ai, mas não está fazendo nada. Você amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, presta atenção nisso. Pela disposição destas pessoas, Deus usa essas pessoas para trazer revelação, alento, direcionamento espiritual. Por que elas são usadas? Porque elas estão conectadas com Deus. Tem igreja que você pega pessoas que estão lá há 30 anos com o mesmo problema. Mesmo problema. Ah, porque o pastor é ruim? Não, porque ela não se dispôs a ser curada. Aí ora por mim. Aí vem e ora. Aí expulsa. E outra coisa, tá? Libertação não é expulsar demônio. Vamos acabar com esse erro, esse equívoco. Libertação é tratar a alma. O que dá trabalho é tratar a alma, porque o demônio, você expulsa, ele tem que ir embora. Ele não resiste à autoridade de Deus, mas a sua alma resiste. Então, libertação é processo. Libertação é um período, você tem que se dispor, é a mesma coisa, vai fazer terapia. Não adianta fazer 2 sessões. É um processo de cura. Ai, mas eu vou lá, vai pôr a mão na minha cabeça e eu vou cair. Glória a Deus. Então vai ficar em pé lá com os bichos tudo rodeando você. E vamos lembrar o que a Bíblia diz. Se um demônio sai e vai embora e a casa não permanecer limpa, 7 mais poderosos retomarão e assumirão aquele lugar. É isso que você quer? Então nós temos que nos dispor. E dispor não é só fazer as libertações. A maior disposição é andar debaixo da vontade de Deus. E de novo vem o que está escrito sobre a iniquidade, né? A iniquidade é a separação do ser humano da presença de Deus. Conexões. Vamos juntar tudo isso hoje e vamos organizar nas nossas vidas. Cada um tem uma organização diferente. E vamos voltar para casa hoje e conversar com Deus, porque Deus age individualmente, Ele não age por rebanho. A minha necessidade é uma, a de cada um aqui é vista e entendida por Deus. Hoje o que Ele está dizendo é, volta para a minha presença. Eu estou chegando. Toma banho, põe uma roupa bonitinha, me espera, eu estou voltando. É isso mesmo, Bia? Ou você vai ser a virgem nécia, que achou que não precisava juntar azeite. E na hora vai ser uma correria, né? Não vai adiantar, queridos. E Deus está dizendo o seguinte no resumo do resumo do resumo nessa manhã. A hora de correr é agora. Now. A hora de correr é agora.
E é para ficar com medo e temor mesmo, para que nós possamos tomar uma atitude. Dispõe-te e resplandece, porque a luz do Senhor vem sobre ti e a glória do Senhor vai à tua frente. Presta atenção no que você está lendo. Ele fala, dispõe-te. Se você não se dispor ou não se levantar, em outras traduções, a luz do Senhor não vai estar sobre você, nem a glória do Senhor estará à sua frente. Ah, porque todas as coisas me serão acrescentadas. Calma, não é esse o versículo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça? Eu tenho, Marco. Então, você vai receber o infinitamente mais do que você está pensando ou pedindo. Tem um processo antes a ser cumprido. Não dá, as coisas com Deus, queridos, não dá para pular processo. As coisas com Deus não dá para ter atalhos. Aí eu vou aqui porque eu vou pular 2 etapas. Não existe isso, porque Deus não vai te formar, não vai te preparar da maneira correta. E Ele quer o quê? Estatura de varão perfeito ou de varoa perfeita. Você tem que passar pelo processo. Ai, mas eu queria sem passar pelo deserto. Então você procura outro lugar, porque, desculpa, o deserto faz parte para você chegar na terra prometida. Ah, mas lá tem uva grande, né? Lá tem frutos, é a terra que emana leite e mel. É, do bom. Mas tem deserto para você chegar lá. Ai, o maná enjoa. Mas é o maná que você vai ter que comer durante um tempo. E dá glória a Deus por isso. Porque Ele está te suprindo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que nós possamos ser atraídos nesta manhã, de uma forma definitiva, pela glória e pela presença de Deus. Se Deus é por nós, lindo esse versículo, adequado, legal para falar. Se Deus é por você, você tem que estar procurando por Ele. Se Deus é por você, você tem que estar buscando a presença dEle. Ai, toda língua que se levantar contra mim, em juízo eu a condenarei. Com que autoridade? Não é a sua, é a de Deus. Esses versículos são chaves, né? Crente adora esses versículos prontos. Mas ele não gosta daquele, e Judas se enforcou. Esse ele não gosta. Você lembra aquela caixinha que tira versículo? A minha amada mãe, ela tirava, não gostava, punha de novo, até Não, mas eu sei que faz, mas eu estou dando exemplo do que eu vi. Só que às vezes, pegar o exemplo do Diego, que pegou o Rafael, dá tchau para todo mundo que nós estamos indo embora. E ele falou, não, você não sai daqui se você não der tchau para todo mundo. Nossa, que duro, é uma criança. Ensina os teus filhos no caminho do Senhor. Educa-os enquanto é tempo. E hoje não pode falar. Ele tem que fazer o que ele quiser. Está aí, isso chama-se convite à iniquidade. Nossa, aí você pegou pesado.
eu faço hoje. Iniquidade é sequência, é continuidade. Iniquidade é aquilo que você faz constantemente, vira o seu caráter. Cuidado com isso. E a igreja está cheia de iniquidade, hein? Cuidado. Cuidado. Deus tem falado, cuidado com quem você anda. Tem amizades que estão te levando para fora da presença de Deus. Cuidado. Ah, mas aí radicalizou demais. Aí, então, avalia. E eu estou falando por mim, hein? Eu adoro um social. Sim, mas ontem o que a gente discutiu aqui é o seguinte: um filho chegar para um pai, como o Camargo ouviu, eu queria ser 10% do que você é, pai, só 10%. E tem filho que não tem nem 0% para falar que quer ser o que quer ser com o pai. Eu não quero ver jovens tendo esse tipo de atitude, porque não tem referência em casa. Porque a mãe não é referência de mulher de Deus. Se você não está pensando em você, pensa nos seus filhos. Pensa no seu sobrinho, na sua neta, no seu neto. Gente, é muito sério o que nós estamos falando aqui. Pode parecer só uma pregação, mas não é só uma pregação, gente. É prático. Nós estamos falando de coisa prática. Nós não estamos aqui estudando a história de Josué, não estamos aqui estudando... Nós estamos falando de coisa prática, que se nós não fizermos, amanhã nós teremos consequências. E Deus está avisando enquanto é tempo. E é tempo do que então, pastor? De se converter. Converter significa conversão, significa mudar o caminho que você está trilhando. Simples assim. Não entende a palavra? Pega o dicionário. Amém? Curva sua cabeça. Deus, assim como um pai, ele repreende o filho, assim como um pai tem que educar os seus filhos, nós hoje, Senhor, te agradecemos porque o Senhor procura nos educar hoje. O Senhor procura nos alertar, Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos que o amor sobrenatural do Senhor, a glória e a tua presença possam ser derramadas sobre cada vida nesse lugar, Senhor amado. Que haja, Senhor amado, uma sensação aqui hoje, fisicamente, Deus, que essa unção desça como um Shekinah, Senhor amado. Para poder, Deus amado, entrar nas entranhas de cada um de nós, Senhor amado. No mais profundo. Divide, Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra divide alma do espírito. Fortalece o nosso espírito, Pai. A palavra diz, pela fé, o mundo foi criado através da palavra de Deus. E o que é fé, Senhor? É a certeza das coisas que não vemos e a convicção daquilo que esperamos. Senhor, que haja um entendimento hoje sobre o significado da fé. Deus é a certeza daquilo que não vemos ainda.
Às vezes nós vemos uma grávida, Senhor, e não estamos vendo o bebê, mas a gente imagina aquela carinha, aquele sorriso. Mas o principal é a convicção daquilo que esperamos, Senhor. Gera em nossas vidas nessa manhã convicção, fé, certeza de que o Senhor é o Deus que renova a sua misericórdia todas as manhãs. Que o Senhor é o Deus que nós olhamos para o monte e perguntamos: da onde vem o nosso socorro? E nós respondemos: o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, e que Ele criou como? Com a sua palavra, Deus. Senhor, que os frutos do Espírito possam ser derramados sobre nós nessa manhã, Senhor. Que a paz, a alegria, a paciência, Senhor, a amabilidade, o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade, possam estar hoje sendo derramadas sobre nós, Pai. Os frutos do Espírito, que nós possamos buscar os frutos do Espírito. Porque hoje começamos lendo o quê? Que a nossa boca tem o poder da vida e da morte. E se gostamos de praticar, que nós venhamos a colher esses frutos. Que esses frutos sejam os frutos do Espírito, Senhor. Os frutos que o Senhor determinou que cada homem e cada mulher que puder praticar esses 8 frutos aqui descritos, serão bênção no meio do povo. Serão abençoadores, Senhor. Que nós possamos aprender a ser abençoadores antes de sermos abençoados. Senhor, que seja uma manhã de mudança. Uma manhã de confronto, sim, mas uma manhã, Senhor amado, de restituição. De restituição, Senhor, daquilo que precisamos, para que possamos estar com as nossas lamparinas acesas e com o óleo suficiente para entrar na presença do Senhor quando o Senhor voltar, Senhor. E esse tempo está próximo. Esse tempo está sendo anunciado. Que os nossos ouvidos se abram, que o nosso coração se abra, para que, Deus, a gente abandone aquilo que aparentemente é bom e prazeroso. As aparências sejam lançadas por terra, Senhor, e que nós possamos ficar com a Tua glória e a Tua presença. É isso que nós queremos buscar. Nós poderíamos estar em outro lugar nessa manhã, mas nós optamos, nós desejamos e nós decidimos estar na Tua presença, buscando a Tua glória. Que assim seja, Senhor, que se cumpra a Tua vontade sobre cada vida presente aqui, sobre cada lar representado, sobre cada família aqui representada, até a 2ª, 3ª geração, Senhor amado. Que a cura do Senhor se manifeste no meio de nós. Que Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas, possa trazer a provisão financeira e emocional que nós precisamos. Que Jeová Rafá, o Deus que cura, possa tocar feridas nesta manhã aqui. Não só a cura clínica, biológica, mas principalmente a cura espiritual. Que Jeová Sabaote se manifeste aqui como o Senhor dos exércitos, Pai. É tempo de luta, é tempo de guerra. E o Senhor dos exércitos precisa estar nos apoiando, Senhor.
Que Jeová Tsidkenu seja a nossa justiça, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este local. Nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos nos reunir aqui para buscar a tua presença, para buscar a tua glória. Nós agradecemos por essa porta aberta. Nós agradecemos pela disposição dos pastores líderes dessa casa. Nós te agradecemos hoje, Senhor, porque somos abençoados de poder receber aqui o infinitamente mais. Hoje podemos dizer isso, porque primeiro viemos buscar o reino de Deus nessa manhã e a sua justiça. E eu creio que nós receberemos ainda essa semana o infinitamente mais. Porque a palavra do Senhor diz: ainda hoje verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi não enxergava nada naturalmente ali. As circunstâncias eram as piores possíveis. Mas ele abriu a sua boca e declarou a palavra que ainda hoje ele veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele declarou no mundo espiritual, Senhor. Ele profetizou, ele desligou do terceiro céu aquilo que já estava no seu coração para que ele pudesse receber aquilo que era necessário. Que nós possamos aprender com isso, Senhor. Que nós possamos abrir a nossa boca em fé, entendendo o que é a fé, entendendo o poder dessa palavra, a prática é tempo de praticar, é tempo de atuar, é tempo de fazer. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Nós temos que nos levantar para restituir os muros, para poder tirar a queimadura das portas. Nós estamos vendo isso e não estamos fazendo nada. É tempo de restituição e nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos trabalhar com uma mão trabalhando e com a outra mão com a arma, que é a palavra de Deus. Há exemplos, há situações que Deus mostra. Deus tira, Senhor, a zona de conforto de cada pessoa aqui nessa manhã, começando pela minha vida, Senhor. Deus, nós não queremos perecer, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a reagir, Senhor amado. Nos ajuda, Senhor, a poder, Pai amado, fazer a Tua vontade. O Senhor quer salvar todo mundo. O Senhor ama todo mundo, Pai. Nós não queremos mais ver os muros dessa nação caídos, Senhor. Nós não queremos ver o roubo, Senhor. Pessoas, Pai, que passam fome, que são humilhados, Senhor amado. Em vez de a gente resgatar essas pessoas para o Senhor, Pai, é o crime organizado que está resgatando essas pessoas para as trevas, com mais eficiência. Pai, nós não precisamos de LEDs gigantes, de luzes piscando. Nós precisamos da Tua glória e da Tua presença. É só isso, Deus. Só isso, Pai. Nos constrange nessa manhã, Senhor. Nos constrange, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor, nessa manhã, Pai, por toda negligência, Senhor. Perdão, Senhor. Perdoa-nos, Pai, nós confessamos nessa manhã a nossa negligência, Senhor.
Liberta-nos, Pai. Liberta-nos, Senhor, da teimosia, da rebeldia, da desobediência, Senhor. Pai, eu quero clamar por uma tenaz de fogo na nossa boca nessa manhã, Pai. Uma tenaz, Senhor, que o Senhor possa tirar, Pai, do fogo do teu altar e sela os nossos lábios nessa manhã, Senhor. O Evangelho significa boas novas. Que nós possamos ser portadores de boas novas, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado, Deus, pela tua demonstração. Obrigado pelo teu chacoalhar nessa manhã. Obrigado porque o Senhor disciplina quem ama. O Senhor só disciplina quem o Senhor ama. Obrigado pelo teu amor incondicional que o Senhor tem por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que haja temor e tremor no coração de cada um de nós nessa manhã, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse aviso, Senhor. Obrigado, Deus, pelo fruto do teu amor, do teu zelo, do teu cuidado. Que os nossos ouvidos se abram e permaneçam abertos. Que os nossos olhos se abram e permaneçam abertos. E que a nossa boca não se feche de falar das maravilhas do Senhor. Recebemos, Pai. Recebemos. Levanta a tua mão e recebe o Shekinah, a unção, o carinho do Senhor, a capacitação que Deus derrama sobre cada um de nós nessa manhã, para que possamos ser e cumprir aquela palavra que diz: ide e pregai o Evangelho, as boas novas, a todos os povos e nações. Que nós possamos, Senhor, cuidar da nossa casa, das nossas famílias, que nós possamos cuidar do nosso ministério, que é a nossa casa, Pai. Todos aqui são ministeriáveis, sim. Todos aqui são ungidos pela autoridade do Senhor nessa manhã, para poder mudar histórias, para poder mudar situações dentro das suas casas. E nós tomamos posse disso. Que todo medo, toda dúvida seja queimada e lançada no abismo agora em nome de Jesus. Que ruja o leão da tribo de Judá. Que ruja o leão, para que todo mal se dissipe e bata em retirada em nome de Jesus. É o que pedimos, recebemos e te agradecemos, Pai. Amém, amém e amém, Senhor. Estenda a sua mão para cá, amém? Pai, nós queremos cobrir o teu servo, Senhor, em toda a área do peito, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quebramos agora, repreendemos toda seta do maligno, Senhor. Nesse momento, blindamos a vida dele com o sangue de Jesus Cristo. E declaramos saúde, cura, libertação. Deus. Senhor, que o sangue do Senhor venha sobre a cabeça dele e sobre toda a família, a herança, a herdade dele, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda seta,
sobre a vida do teu servo, na garganta dele, seja agora repreendido agora, em nome do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Palavra poderosa do Senhor. Eu só queria dar uma complementada. Que a iniquidade é o terceiro estágio. O primeiro estágio é o pecado. Obrigado. Quando você peca, você. Não, Giba, só. Gilberto, pega aqui, ó.